Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, aqui é o professor Fábio Machado e hoje nós entramos no terceiro dia de exposição do Evangelho segundo Mateus. E hoje eu irei expor do capítulo 6 até o capítulo 8. No capítulo 6, dos versos 1 a 4, nós vamos ver a prática da justiça. Guardai-vos, disse Jesus, de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Tal atitude é hipocrisia. Mas quando a ação bondosa que atende a um necessitado é feita secretamente, com a motivação correta em associação com Deus, permanece guardada na memória. Isso é estável. A satisfação do bem realizado perdura. Não há frustração. A benevolência se torna muito mais atrativa, gera o desejo de sua repetição, e a pessoa que a executa melhora por sua associação com Deus ao realizá-la. Dos versos 5 a 8 do capítulo 6, nós vamos ver como se deve orar. O problema aqui era a motivação. Como os fariseus gostavam de que as pessoas os vissem orando, para que os considerassem piedosos, planejavam para que o momento de orar os encontrasse na rua ou nas praças. E até nas sinagogas oravam em forma chamativa, ostentosa, para que todos os vissem. Outra coisa, disse-lhes Jesus, ao orar, não falem só por falar, nem multipliquem as palavras desnecessariamente. Os gentios fazem isso. Eles imaginam que a efetividade da oração está nas muitas palavras. Não é assim. Deus sabe tudo o que vocês necessitam. Não faz falta deixar de informá-lo de cada detalhe. Nos versos de 9 a 14 do capítulo 6, nós temos a oração do Pai Nosso. O importante é ter comunhão com o Pai. Por isso, quando orarem, lhe digam, Pai Nosso que estás nos céus. E por isso, o que mais desejo é santificar o teu nome, fazer tua vontade e que o teu reino venha. Tem algumas necessidades, por favor, peço-te que as atendas. Preciso de alimento diário. Necessito que perdoes as dívidas que eu tenho para contigo. Entendo que o que farás na medida em que eu perdoe aos que me devem. E o que mais preciso é que me ajudes a não cair em tentação e que me livres do maligno. Perdoar aos outros é fundamental. Se vocês não perdoarem, Deus não pode perdoá-los. Se fizerem assim, a oração de vocês será verdadeira. E se for o perdão o que realmente procuram, poderão perdoar a seu próximo e Deus os perdoará. Dos versos 16 a 18 do capítulo 6, Jesus vai falar do jejum. E começa dizendo que não deveriam mostrar o rosto triste quando jejuarem, que não fica bem. Os hipócritas mudam o rosto. Há uma tentativa de engano e que a piedade assim manifestada é falsa. E aconselha, tu porém quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Este é o conselho. Mostrem a alegria de seu serviço a Deus, sem proclamar a todo mundo que estão jejuando. E Deus lhes dará uma recompensa de gozo espiritual multiplicado e permanente. Dos versos 19 a 34 do capítulo 6, Jesus vai falar dos tesouros no céu. As maiores motivações que as pessoas têm na vida são as riquezas e as preocupações. Acumular e se angustiar. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, disse Jesus, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. O investimento celestial é feito na terra. Quando interessar a vocês e a Deus, o tesouro de vocês estará no céu, e onde estiver seu tesouro,
ali estará também o seu coração. Vocês necessitam de visão clara, porque se estiver nublada, todo o ser estará em trevas. E não pretendam servir a Deus e ao Deus da riqueza, porque ninguém pode servir a dois senhores, pois menosprezará um e amará a outro, ou desejará muito a um e ao outro desprezará. Não se preocupem com sua vida, o que comerão ou o que beberão, nem pelo seu corpo e o que vestirão. Deus alimenta as aves e vocês valem muito mais que elas. Ele vestiu os lírios com uma magnificência maior que a de Salomão, e vocês duram no tempo muito mais que eles. Não precisam se preocupar com isso. Deus já conhece as necessidades de vocês. O que precisam é fé. Por isso, procurem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que é precioso é o reino dos céus. E não se angustiem, pois quando chegar o amanhã, ele trará seus próprios cuidados. No capítulo 7, dos versos 1 a 6, o julgamento é proibido. Como não reconhecer a veracidade de Jesus quando lhes diz: não julgueis para que não sejais julgados? A relação crítica entre os fariseus e escribas era um hábito, um modo de vida. Protegiam seu estilo de vida, condenando os que não o seguissem. E Jesus advertiu: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, indicando a falta de equidade na conduta deles. Condenavam o cisco no olho alheio, quando eles tinham uma viga em seu próprio olho. Por outro lado, não deis aos cães o que é santo, disse Jesus, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Sejam sábios em suas relações com os outros. Cada um deve receber a confiança que merece. Dos versos 7 a 11 do capítulo 7, Jesus estimula a oração. A oração que crê é persistente, pede, busca e chama. Tem confiança completa em Deus, pois todo o que pede recebe, disse Jesus. O que busca encontra, e a quem bate se abrir-lhe-á. Essa oração é incondicional, nada deve impedi-la. Procurem com insistência a bênção do Pai Celestial, mas, sobretudo, busquem-no, e quando pedirdes, saberdes que Ele vos abençoará. No verso 12, nós vemos a regra de ouro. Disse Jesus: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nos versos 13 e 14 do capítulo 7, nós temos as duas portas. Diante de todos vocês estão a destruição e a vida, o reino do mundo e o reino dos céus. Larga é a porta, disse Jesus, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. É tão fácil que muitos entram por ele. Recomendo-lhes que não entrem por ele. Entrem pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. Dos versos 15 a 20 do capítulo 7, Jesus vai falar dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, disse Jesus. Como discerni-los? Existe uma prova infalível. Pelos seus frutos os conhecereis. Cada árvore dá seu próprio fruto. Os abrolhos não produzem figos, nem há uvas nos espinheiros. Se um mestre produzir conflito e discórdia, mas pretender ensinar o evangelho e a verdade, aí está o engano. Esses não são os frutos de um mestre verdadeiro, mas de um falso profeta. Não o sigam, seu destino é o fogo. Dos versos 21 a 23 do capítulo 7, nós temos a entrada no reino dos céus. Lembre-se,
Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Os que entram no reino dos céus são os que têm uma fé que faz verdadeiramente a vontade do Pai. O discípulo crê e obedece. Embora os desobedientes tenham profetizado ou expulsado demônios ou feito milagres, Jesus não lhes permitirá o acesso ao reino. Nunca vos conheci, lhes dirá, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nos versos 24 a 27 do capítulo 7, nós temos o prudente e o insensato. O prudente é uma pessoa especial, não apenas porque edificou. O insensato fez o mesmo. Os dois edificaram uma casa. São parecidos na ação. Também são semelhantes quanto às dificuldades que encontram na vida. O prudente é especial quanto ao modo de edificar e quanto ao fundamento sobre o qual constrói. Ele edificou sobre a rocha. Os prudentes ou sábios ouvem e praticam, aceitam a autoridade de Jesus. Por outro lado, o insensato ouve, mas não pratica. Coloca sua esperança em si mesmo, construindo uma casa sem fundamento, apenas com areia, que não resiste às tempestades. Os versos 28 e 29 do capítulo 7, nós temos a reação das pessoas. Jesus terminou seu sermão. Ele não acrescentou mais nada. A multidão meditava. Descobriram um ensino sábio, no qual sentiram a verdadeira autoridade, que é superior à dos escribas e mestres da lei. Sentiram a autoridade do Senhor Jesus. No capítulo 8, dos versos 1 a 4, nós vamos ter a cura do leproso. O que Jesus fazia era sempre emocionante, por isso a multidão jamais o deixava. Quando Jesus desceu da montanha, um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante dele e, perante a multidão surpreendida, lhe pediu: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, respondendo ao leproso: Quero, fica limpo. E Mateus espontaneamente informa, e imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Olha, instruiu Jesus, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Dos versos 5 ao 13 do capítulo 8, nós vemos o centurião, a fé que conduz ao reino. Um centurião romano o esperava, não era judeu, era um gentio, representante do Império Romano. Senhor, disse-lhe, meu servo está prostrado em cama, tem paralisia. Além disso, sofre terrivelmente, está a ponto de morrer. Eu irei curá-lo, respondeu-lhe Jesus. Senhor, disse-lhe, não mereço que entre em minha casa. Não faça para mim nada mais que o necessário para atender minha necessidade. Só peço a cura do meu servo. Apenas uma palavra. Não me importo se não for a minha casa. Basta apenas que diga uma só palavra e meu servo ficará curado. Sua palavra é tudo o que necessito. Tudo o que preciso é que dê uma ordem e meu servo será curado. Asseguro-lhes, disse Jesus, que em Israel não encontrei ninguém que tenha tanta fé. Digo-lhes, continuou Jesus, que como o centurião, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, porque creem com fé obediente. Mas os súditos do reino, por não terem a fé que obedece, serão jogados fora à escuridão, onde chorarão rangendo os dentes. Voltando-se de novo ao centurião, disse-lhe, pode voltar, tudo se fará como você creu. Nos versos 14 e 15 do capítulo 8, nós temos a cura da sogra de Pedro. Logo que entrou, diz o relato, Jesus viu a sogra de Pedro na cama. Jesus a tocou. Não precisava fazer mais nada.
O toque deu à anciã o afeto de Jesus e sua intenção de curá-la. A febre desapareceu, imediata e completamente. Levantou-se, diz Mateus, e começou a servi-los sem demora. Dos versos 16 a 17 do capítulo 8, nós vamos ver que Jesus carregou nossas enfermidades. A multidão se amontoou à porta da casa de Pedro, e Jesus, com uma só palavra, diz Mateus, expulsou os espíritos e curou todos os doentes. Isto aconteceu, diz Mateus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Certamente levou ele nossas enfermidades e sofreu nossas dores. Dos versos 18 a 22 do capítulo 8, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Havia muitas pessoas ainda junto dele. Era difícil dispersá-las, desprender-se delas. Voltando para Cafarnaum, era impossível. Então, ele deu a ordem de passar para o outro lado do lago. Certo escriba quis segui-lo como de seu discípulo. E disse-lhe: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. As raposas têm seus covis, respondeu Jesus ao escriba, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem lar. Porém, outro discípulo a quem Jesus tinha chamado, diferente do anterior, que era voluntário, desculpou-se dizendo: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Segue-me, replicou-lhe Jesus. Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos, completou. Dos versos 23 a 27, Jesus acalma a tempestade. Entraram ele no barco, seus discípulos o seguiram, Mateus informa. Começa assim a travessia do lago. Eles têm que navegar aproximadamente uns 12 quilômetros. Uma tormenta forte que levantava grandes ondas alagavam o barco. E Jesus dormia. Senhor, gritaram, nos salve que perecemos. Sem pressa e com a segurança de quem sabe o que faz, disse-lhes: Homens de pouca fé, por que têm tanto medo? Por que não criam? Tudo era fácil, tão sublimemente fácil, que durante a tormenta Jesus dormia. E quando despertou, a sua ordem, a tormenta foi-se embora. Tudo ficou completamente tranquilo, diz Mateus. Dos versos 28 a 34 do capítulo 8, nós temos os endemoniados de Gadara. Os dois endemoniados saíram dos sepulcros ao encontro de Jesus. Eles eram violentos, tão violentos que ninguém ousava passar por aquele caminho. A violência não conversa, nem raciocina, grita. Os demônios lhe gritaram: Por que te intrometes, filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Disseram os endemoniados. Perto dali havia uma manada de porcos. Não é um lugar atrativo, mas para os demônios estava bom. Se nos expulsar, dizem, mande-nos a manada de porcos. Vão, disse-lhe Jesus. E os demônios entraram nos porcos, que lançaram-se pelo despenhadeiro dentro do mar. Os pagãos não estavam preparados para receber Jesus, estavam confusos. O valor dos porcos para eles era maior que o valor de 2 homens endemoniados. Os que cuidavam dos porcos levaram o relatório da tragédia, e não o relatório da salvação dos 2 endemoniados. Não eram portadores do Evangelho, eram mensageiros fatalistas da destruição. E todos os habitantes do lugar rogaram a Jesus que se afastasse da região. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o texto de Mateus 7, o verso 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meus irmãos, quem é a rocha? Cristo é a rocha. Ele é justo e nos justifica. Ele é perfeito e nos aperfeiçoa. Ele é fiel e nos torna fiéis. Pratica a justiça e nos ajuda a praticá-la. Ele é reto e nos converte em pessoas retas. Somos edificados na rocha viva, sobre a qual nos tornamos pedras vivas para Ele. A rocha é Cristo, sua palavra é rocha. A religião de Cristo não é letra morta, é pura vida. Consiste em praticar cada palavra dela e cumprir cada mandato. É uma relação viva com Ele, é uma relação de fé, e não mero dizer da fé. É a ação da fé traduzida em obras de justiça, sobre a condução do Espírito Santo. Cristo é a viva relação com a sua palavra, tão firme como Ele, tão verdadeiro como Ele é, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.